Já foi questão de prova. A burocracia busca mais eficiência. A gerencial busca mais os resultados. Tipo assim, tudo bem se você não gastou pouco, tudo bem se você gastou muito, mas você conseguiu beneficiar o cidadão? Esse é o pensamento da eficiência, tá? A burocracia não. A burocracia quer reduzir custos, e ela termina esquecendo do cidadão e do servidor, tá? Então, gerencial é tudo, é tipo assim, saiu caro, não foi? Ah, mas a gente conseguiu beneficiar aquelas crianças. Então, ela busca mais os resultados. Boa observação. Tá certo? Isso se ele comparar desse jeito, né? Mas é óbvio que se ele disser que a gerencial quer eficiência, tá verdadeiro. Tá? Olha isso aqui. A burocracia, ela foi idealizada em uma época que se tinha a ideia que as empresas eram sistemas fechados. Isso significa que não existia interferência do ambiente externo. Pessoal, foi mudada a data da prova da UFC. Isso não interferiu no nosso planejamento aqui, não? A Maria, a prova da Lidiane, passou uma tarde todinha organizando os horários. Quando ela saiu daqui, ela escutou uma mensagem de voz minha dizendo que estava sendo feito o horário. Ela tacou o grito, ela, não! Porque ela foi a tarde todinha desperdiçada. Segás mudou a data da prova ontem também. Isso não interfere, não? Interfere. Então, na verdade, as empresas são sistemas abertos e as empresas são dinâmicas. As empresas são orgânicas. Então, como é que eu posso ficar estabelecendo regra para tudo e me preocupar só com a regra, se essa regra hoje pode ter validade e amanhã não? Então, é óbvio que a burocracia não conseguiu atender a expansão do Estado e as necessidades de atender às demandas da sociedade. A burocracia, por uma questão cultural, certo? Você vê juiz, desembargador reclamando, se a gente tirar o auxílio moradia, eles estão pensando no bem do Brasil? Não. A partir do momento que o judiciário tem 40% de aumento, não vem dizer, mas é que não teve não sei quantos anos. Não, não vem com essa história não. Estamos em crise. E se estamos em crise é para mexer no bolso de todo mundo, não só de alguns. Então, ó, por questões... Tem aluno que diz, Giovana, tu tem dois públicos. O que te ama e aquele que te odeia de morte. Azar quem odeia. Eu não sei nem que existe. Então, ó, continua a satisfação dos interesses pessoais. Particularismo. Isso significa que eu não estou estabelecendo regras para atender às necessidades do cidadão. Eu estou estabelecendo regras para facilitar o meu trabalho. Quando eu estabeleço regras para facilitar o meu trabalho, o nome disso se chama o quê? Administração autorreferida. A administração autorreferida é quando eu administro para atender às minhas próprias necessidades e facilitar o meu trabalho. Eu vou viajar amanhã e eu preciso de uma autorização judicial por causa da minha filha. E aí, a juíza diz, não, a gente só atende... Não, a juíza não, uma pessoa lá. Diz assim, não, a gente só atende de tarde. Isso porque eu fui semana passada de manhã. Aí eu fui de tarde na sexta-feira. Não, dia de sexta-feira a gente não atende. Aí eu fui segunda-feira. Não, venha na quarta. Eu fui hoje à tarde. E o pior é que assim, com cara de boazinha para que possa... Porque a minha filha é do meu primeiro casamento e o meu ex-marido mora fora. Então eu tenho que pedir autorização para lá. Com dor de cabeça. Aí sabe o que ela disse? Tu vai viajar amanhã? Eu pensei que era dia 15 de janeiro. Eu quase vou no pescoço dela. Ela disse, não, é amanhã. Mas a senhora consegue resolver, né? Ela disse, consigo, às 9h30 da manhã. Ou seja, ela se preocupou em atender meu problema. Mas você concorda que ela estava estabelecendo regras e normas que favorecessem o seu trabalho? Então, se cair na sua prova que ainda existem práticas patrimonialistas e burocráticas, o que é que você vai colocar? Verdadeiro. Então, coloca aqui do lado a administração autorreferida. Quando eu administro para mim. Tá certo? Aí eu não quero trabalhar hoje à tarde, não. Aí eu não quero dar aula hoje, não. Aí imagina, você vem para a aula. Não, pessoal, sabe o que é? Porque eu esqueci que eu ia dar aula hoje, eu só vou dar aula amanhã, tá? Tu imagina isso? Não pode. A administração gerencial tem uma administração voltada para o mercado, para o cidadão, para o cliente, tá? Além de ter o excesso de regras, a gente vai ter um excesso de apego a elas. Essa hierarquia aqui se tornou exagerada. Coloca aí do lado. Estruturas verticalizadas
estruturas verticalizadas, ou seja, cheia de níveis organizacionais. Então, vamos lá. As empresas estão inseridas em um ambiente dinâmico, eu estou cheio de regras, os servidores se apegam muito mais às regras do que buscar melhorar, é óbvio que a instituição vai ficar resistente a mudanças. Se eu demoro muito para mudar, para fazer as coisas, você concorda que eu me torno lento? E se eu me torno lento, eu me torno caro? Então a administração burocrática se tornou lenta e cara. Infelizmente, esse particularismo fez com que continuasse uma utilização intensiva do status. O que seria a utilização intensiva do status? Aquela velha frase: tu sabe com quem é que tu está falando? Eu sou a filha da fulana. Dê um jeitinho aí e agilize. Ou as pessoas querendo se beneficiar. Carteirada, né? Eu já contei para vocês, né, que uma aluna tentou me dar uma carteirada porque ela tinha uma OAB, não foi? Ela chegou e disse: dona Giovana, eu tenho uma OAB. Quase que digo, quase. Ficou só no pensamento. Tu imagina quando for desembargadora, vai andar com a carteira da OAB como um pingente, certo? Então, a utilização intensiva do status. E a gente vai ter uma despersonalização do relacionamento ou do atendimento. Pode colocar aqui atendimento também? Pode cair com essa palavrinha. O que é isso daí? Preste atenção. Às vezes, quando a gente é mal atendido em um lugar, a gente diz assim: o atendimento dessa empresa é muito impessoal, né? Mas ser impessoal em um atendimento é bom. Já foi questão da FCC em 2010, já foi questão da SESGAN Rio em 2012. É bom ser impessoal, é não levar para o lado pessoal. É não permitir que um problema pessoal interfira no atendimento, é não permitir que uma amizade, uma simpatia interfira no atendimento. O nome técnico, o nome correto, quando a gente é mal atendido, quando não se preocupam com a gente, com as nossas necessidades, o nome correto é despersonalização. Então a burocracia teve despersonalização do atendimento, despersonalização do relacionamento. Porque a burocracia abandonou. Ela terminou gerando um abandono do cidadão, o abandono do servidor. Nem sempre foi bom ser servidor público. Daqui a pouco não vai ser bom nem agora. Mas também a instituição privada não está ajudando. E agora? Não, por enquanto o servidor ainda é a melhor opção, né? Ficou claro até aí? Perguntinha? Antes da gente ir para gerencial, eu quero mais datas. Mais datas que podem cair na sua prova. Então vamos aqui. Em 1945, no mundo foi implementado o Estado o Estado do Bem-Estar Social. No mundo foi implementado o Estado do Bem-Estar Social, também chamado de Welfare State, certo? No Brasil foi implementado o Estado desenvolvimentista, ou seja, desenvolvimentista. Aquela história de construir 50 anos em 5. Pessoal, pode vir 45, 50, 60, tá? Toda essa margem aí. Assim como burocracia, pode vir 36 ou 38, tá? Vamos interpretar aqui. O Estado do Bem-Estar Social é quando o governo tenta garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população. Se eu tento garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população, o governo vai ter que adotar o modelo intervencionista ou de liberalismo? Intervencionista. Já é uma questão para você acertar. Estado desenvolvimentista. Eu vou construir 50 anos em 5. Aí eu vou ter que ser intervencionista ou liberalista? Intervencionista de novo. Porque eu vou tentar construir 50 anos em 5, tá certo?
Então o governo ele termina assumindo uma série de atividades que não eram dele. E aí se caracteriza governo remador, que é aquele que vai executando. Só que olha como é que estava a burocracia. Lenta, cara, autorreferida, gigante, abandonando o cidadão. Você concorda que se eu faço um monte de coisas e eu sou incompetente, eu vou ficar endividada? Eu vou quebrar? Concorda? Olha pra cá. Crise do Estado. Certo? Só que não foi uma crise só no Brasil, foi uma crise mundial. Só que eu ainda não vou chegar lá, tem outras coisas aqui, tá? A máquina pública ficou com excesso de regras. Então se tentou flexibilizar com decreto-lei número 200 de 1967, instituindo princípios como planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Questão da UFC de 2012, certo? O decreto-lei número 200, ele veio dar mais autonomia para a administração indireta. Você concorda que eu quero flexibilizar? E flexibilidade é característica da burocracia ou da gerencial? Então é considerado como o primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Coloca aí. Primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Apesar que só tenha sido efetivamente implementado em 95. Mas é o primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Ficou claro? Outra coisa, questão de prova. 67. Aconteceu, você consegue localizar o tempo? Regime militar. Isso significa que mesmo no regime militar, a situação da burocracia estava tão um caos que se tentou flexibilizar. Coloca aí, regime militar. Lembre-se que esse material você vai guardar para sempre. O que eu falo agora, eu jamais falaria dando aula de gestão de pessoas ou dando aula de administração geral. Isso aqui sim eu falo, porque a matéria aqui é fato, é história, aconteceu e acabou, tá? Não tem a subjetividade da administração geral. Se você pegar esse material e for estudar para qualquer prova, juntando o que está ali mais o que eu mandei você escrever, pedir para você escrever, você acerta e você faz uma excelente prova de administração pública. Eu jamais falaria isso de gestão de pessoas, Deus me livre. Ficou claro? Vamos aqui. Administração burocrática instituída em 36, em plena ditadura. Tentativa de reforma a decreto-lei número 267 em regime militar. Teve participação popular nessas reformas? Não. Então olha outra questão, porque são questões de interpretação. A primeira reforma com base em debate e participação popular foi a gerencial. Coloca aí. Enquanto eu não disser coloca aí, vocês ficam só olhando para mim. Vou repetir. Olha só. A primeira reforma que teve participação e debate popular foi a gerencial. Essa é uma questão, pessoal, que não necessariamente está nos livros, mas exige interpretação, porque a reforma burocrática foi em ditadura. O decreto-lei número 200 em regime militar. Não tinha participação da sociedade. A primeira que teve foi a reforma gerencial. Ficou claro? Bom. Dei autonomia para a administração indireta. O que é que aconteceu na prática? Eles terminaram aumentando a corrupção e o nepotismo. Porque eles começaram a usar os recursos da maneira que eles bem entendiam e começavam a chamar os seus para trabalharem nas instituições da administração indireta. Fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Outra questão. Todas as vezes que no Brasil se tentou enrijecer, se conseguia controlar um pouco o dinheiro público, mas não se conseguia beneficiar o cidadão e obter resultados. Todas as vezes que se tentou flexibilizar, conseguiu se beneficiar o cidadão
mas se perdeu o controle do dinheiro público. Ficou claro? Um dia desse eu postei uma coisa no Face, aí o aluno botou assim, é porque o PT, pelo amor de Deus, a uma altura do campeonato, você ainda acha que é o PT? É o PT, PSDB, PMDB, PP, PBR, é tudinho. A gente tem que parar de brigar por partido e se unir contra eles. Tem que esquecer esse negócio de bipartidarismo, esquecer, né? Olha a história, tá aqui, tá nos livros. Não sou eu que estou falando, tá bom? Então, todas as vezes que você tentou flexibilizar, você ajudava o cidadão, mas se perdia o controle. Todas as vezes que se enrijecia, conseguia controlar, mas não conseguia beneficiar o cidadão, porque o maior dos problemas é a questão cultural. Ficou claro? Muito bem. Continuando. 1985. O que é que a gente vai ter? Redemocratização. Com a redemocratização, adivinha o que é que os políticos eleitos fizeram? Lotaram a máquina pública com os seus. Isso significa que a máquina pública ficou lotada de gente. E muitas dessas pessoas não estavam preparadas e capacitadas para exercer aquele cargo público. Tá certo? 1988. O país está um caos. O que é que a gente tem em 88? A Constituição Federal. Para poder organizar, ela instituiu o regime jurídico único. Tirou aquela flexibilidade dada pelo decreto número 200 para a administração indireta e deu a estabilidade a mais de 400 mil servidores públicos. Isso significa, vamos lá, flexibilizei. A Constituição flexibilizou ou enrijeceu? Enrijeceu. Então, se eu estou ficando flexível e estou chegando a rumo à administração gerencial e volto a enrijecer, você vota que eu estou tentando voltar para a burocracia? Sim. Então, a Constituição Federal é considerada um retrocesso na evolução da administração gerencial. Tá? Outra tentativa de flexibilizar aqui, mas a gente vai ver lá na frente, que é a emenda constitucional número 19, que vai quebrar o regime jurídico único. Tá certo? Ou seja, inúmeras vezes flexibilizou, enrijeceu. Flexibilizou, enrijeceu. Para ver uma solução. Bom, ficou claro até aqui? Bom, veja o caos e a gestão pública ineficiente, cara e autorreferida. É óbvio que vai chegar um cúmulo aí, que vai ser a crise do Estado. A crise do Estado foi uma crise no Brasil e no mundo, que foi aprofundado com a crise do petróleo em 1979. E pode vir na sua prova que crise foi 70, 80 e início de 90, tá? 70, 80 e início de 90. Então vamos lá. Quais foram os 3 fatores que foram as mães, digamos, da crise? Uma foi a crise fiscal. O governo gastava mais do que conseguia arrecadar. Mas eu quero que você escreva com outras palavras, como, por exemplo, esgotamento da poupança pública. Coloca aí do lado. Esgotamento da poupança pública. Você concorda que se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar? E eu vou tirar da poupança. Então pode vir esgotamento da poupança pública. Pode vir também como incapacidade de gerar poupança pública. Se eu estou gastando mais, não vai sobrar dinheiro. Como é que eu vou poupar? Então, incapacidade de gerar poupança pública. Coloca aí também. E pode vir também como perda de crédito. A partir do momento que eu estou gastando demais, se eu for pegar um dinheiro emprestado a alguém, ninguém vai querer me emprestar, porque as minhas contas não batem. Tá? Então, olha só como várias maneiras pode vir na sua prova. Crise fiscal, esgotamento da poupança pública, pode vir incapacidade de gerar poupança pública e perda de crédito. Tá claro? Outra razão é esgotamento das formas de intervenção. Olha só, 36 se tentou implementar a burocracia para alcançar a eficiência e eliminar a corrupção. Infelizmente foi ineficiente e a corrupção aumentou. Aí veio o Estado do desenvolvimentista. Continuou com corrupção e continuou ineficiente. Aí veio o decreto-lei número 200. Continuou ineficiente e continuou corrupto. Aí veio a redemocratização. Continuou ineficiente e continuou corrupto. Aí, já não sei mais o que fazer.
Esgotamento das formas de intervenção. Já não sei como intervir no Estado. Qualquer forma que eu procure fazer, eu não consigo o resultado. Então era necessário reformar o Estado. E temos a obsolescência da burocracia. Se a burocracia foi criada no final do século XIX, no final do século XX, é óbvio que ela já estava obsoleta. Ficou claro? Olha essa questão. As reformas administrativas brasileiras, todas, sem exceção, aconteceram no século passado. Você tá velho, viu? Você tá velho. Reforma burocrática foi em 36. Tentativa de reforma 67. Administração gerencial 95. Todas aconteceram no século passado, sem exceção. O problema é que quando vem sem exceção na prova, a gente fica com medo, né? Chega, bate aquela coisa, tá bom? Todas sem exceção vieram no século passado. Perguntinha até aqui? Tranquilo? Pois bem. Surge então a administração gerencial. A administração gerencial, pessoal, você vai associar com neoliberalismo. Coloca aí, neoliberalismo. Enquanto que a administração burocrática com liberalismo, tá? A administração gerencial, ela surge por uma pressão da sociedade. Com a globalização, o cidadão começa a perceber e a comparar as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Opa, por que essa ponte aqui custa 10 milhões e na China foi construído por 2 milhões? Por que no Brasil eles pagam tanto de... Por que no mundo eles pagam tanto de imposto e aqui tanto? Por que lá é assim, por que aqui é assado? Então, quando começa a pressão da sociedade, aí eles perceberam que era necessário reinventar o Estado, tá? Então, ela surge como expansão da necessidade do Estado de atender o cidadão. A burocracia surge por causa do crescimento da democracia, capitalismo e industrialização. A administração gerencial surge por causa da crise fiscal e por uma necessidade de atender às necessidades do cidadão. Ficou claro? Enquanto que a burocracia tem uma administração autorreferida, a administração gerencial é uma administração voltada para o cidadão. Mas sabe como é que pode vir também? Para o mercado. Isso significa que qualquer política, o governo tem que tomar em consideração como é que está a economia, como é que está a sociedade, para buscar um equilíbrio. Com a crise do petróleo, o Brasil cruzou os braços e disse, não, isso não vai dar em nada não. Não pode. A gente se lascou todo na década de 80 e 90, certo? Com a administração gerencial, o governo viu que tem que tomar decisões tomando em consideração o mercado, a economia. Por isso que existem inúmeras políticas fiscais, políticas monetárias, para poder garantir uma estabilidade. Ficou claro? Bom, é necessário reduzir os custos e aumentar a qualidade dos serviços. Qualidade só veio com a administração gerencial. É impossível qualidade vir com a administração burocrática, porque qualidade na instituição privada só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que pode surgir na administração pública no início do século XX? Não tem perigo, tá? Então, qualidade só com a administração gerencial. É necessário manter aqueles princípios fundamentais, impessoalidade, formalismo e profissionalismo, e utilizá-los como pilares, lembra? Pois bem. E o controle da gerencial vai ser controle dos resultados. E o foco, coloca aí, foco no cliente. Mas pode vir também foco nos resultados. Foco no cliente, foco nos resultados. E a burocracia vem como? Foco nos processos. Bote lá na burocracia, volte. Foco nos processos. É o finalzinho da aula, a gente vai ver. Tá certo? Então, a administração gerencial, foco nos resultados, foco nos clientes. Tá certo? Pois bem, a administração gerencial... deixa eu fazer uma observação. O principal controle da burocracia é o a priori concomitante dos processos. E o principal controle da gerencial dos resultados. Se disser que o principal controle da burocracia é só o a priori, deixa rolar. Tá certo? Mas tem uma frasezinha que está escrito
no livro do Luiz Carlos Bresser Pereira, que diz assim: tanto a burocracia como a gerencial dão ênfase ao controle e a questão está verdadeira. Tá? O Luiz Carlos Bresser Pereira não escreveu aquele livro para concurso, pessoal. Ele escreveu para que as pessoas pudessem aprender como é que a administração gerencial ia ser implementada. Quando ele fala ênfase, eu sei que você está pensando na palavra foco, certo? Só que ele usou a palavra ênfase e deixa rolar. Porque na burocracia, vou ter o controle a priori concomitante, na gerencial, posteriori. Então eu não estou aqui para debater o que é que você acha, eu estou aqui para você aceitar. Está escrito no livro do cara mais importante de administração burocrática, da administração pública. Então coloca aí, tanto a gerencial quanto a burocrática tem ênfase no controle. Não, Giovana, eu não gosto da palavra ênfase, nem eu. Mas a gente não tem ainda força. Daqui a pouco a gente vai ter. O TCM, o Tribunal de Contas, já usou meu livro 2 vezes. Eu já me acho. Aí o Tribunal de Contas usa meu livro, aí acabou. Se eu estou pisando agora em... Como é que a pessoa que se acha muita coisa, ela pisa em quê? Não, pisar em ovos é você ter muito melindre, né? Tá voando, não pisa no chão. Não pisa no chão. Pronto, não estou pisando no chão. Tá? Ficou claro, pessoal? Pois bem. Para que tudo isso pudesse ser alcançado, a administração gerencial vai utilizar os conceitos e princípios da administração privada. Ele busca reduzir custos, mas ele tenta principalmente buscar a qualidade e a flexibilidade. E isso veio com o decreto-lei, isso veio com a emenda constitucional número 19 de 1998. Coloca aí do lado a palavra flexibilidade. Emenda constitucional número 19 de 1998. Ontem eu fui perguntar umas coisas para a Lidiane. Não tinha nada a ver com isso aqui. Eu fui perguntar umas coisas para a Lidiane, aí ela disse: mulher, porque assim, de acordo com o decreto tal, de acordo com a lei tal, de 1900 não sei quanto. Eu disse: mulher, não vou fazer concurso não, só me diz se pode ou não pode. Basta. A mulher é uma máquina, né, povo? Eu só sei duas coisas: decreto-lei número 200 de 1967 e emenda constitucional número 19 de 1998. Acabou-se. A mulher sabe tudo. Ela passa a madrugada inteira assistindo televisão. TV do Senado, ela passa o dia todinho. Tá? Hã? Sim, a novela das Curicas ela assiste. Que é a hora que ela tá com o João, né? Perfeito. Ficou claro? A administração gerencial se apoia na burocrática e o aperfeiçoamento é mediante o controle posterior. Olha aqui outra questão. A administração burocrática, ela tem um caráter impositivo. Ela impõe as regras e normas. A gerencial tem um caráter transformador. Ela sabe que precisa transformar a cultura, transformar o comportamento, transformar as regras e normas. Isso significa que a administração gerencial vai procurar reestruturar instituições, processos, leis para poder ser implementada. Ficou claro? Bom, descentralização dá mais autonomia para os servidores, inclusive incentivar a criatividade. Tem uma questão que diz assim: um incentivo ilimitado à criatividade. Nada na administração pública é ilimitado. É limitado, tá certo? O estímulo à participação popular. E aí você coloca aqui, na elaboração, na implementação e na avaliação das políticas públicas. Isso significa que o cidadão vai participar na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. Desculpa? Sim, a gente vai ver. Transparência, prestação de contas veio com a administração gerencial. Tá? Bom, a administração é voltada para o cidadão. Coloca aí do lado, mercado. Se vier mercado, também está verdadeiro. E o cidadão
ele é considerado um contribuinte de impostos, mas ele é considerado um cliente. Então, pode vir o conceito cliente-cidadão, cidadão-usuário, sem problema nenhum. Tá certo? Coloca aí. Cidadão-usuário. Ou cai uma coisa ou cai outra. Não se preocupe. Se ele mencionar a administração gerencial de um todo, é como é hoje. E hoje é assim. Depois é que eu vou explicar a evolução dela. Tá certo? Bom, você lembra que a administração burocrática, a gente vai instituir universalização dos processos? Todas as instituições públicas tinham que respeitar as mesmas regras e normas? Aí a gerencial disse, não tem como. Eu vou precisar que cada gestor da instituição defina os objetivos, mas defina precisamente. Ele tem que estabelecer lá quais são os objetivos desse ano, quais são as metas do ano que vem. Não é assim, o que é que tu vai fazer esse ano? A gente vai ajudar o cidadão. Não, me diga o que você vai fazer esse ano. Então, a definição precisa dos objetivos. Acrescente aí, autonomia na definição dos recursos necessários. Autonomia na definição. Já foi questão de prova. A burocracia busca mais eficiência. A gerencial busca mais os resultados. Tipo assim, tudo bem se você não gastou pouco, tudo bem se você gastou muito, mas você conseguiu beneficiar o cidadão? Esse é o pensamento da eficiência, tá? A burocracia não. A burocracia quer reduzir custos, e ela termina esquecendo do cidadão e do servidor, tá? Então, o gerencial é tipo assim, saiu caro, não foi? Mas a gente conseguiu beneficiar aquelas crianças. Então, ela busca mais os resultados. Boa observação. Tá certo? Isso se ele comparar desse jeito, né? Mas é óbvio que se ele disser que a gerencial quer eficiência, tá verdadeiro. Tá? Olha isso aqui. A burocracia, ela foi idealizada em uma época que se tinha a ideia que as empresas eram sistemas fechados. Isso significa que não existia interferência do ambiente externo. Pessoal, foi mudada a data da prova da UFC. Isso não interferiu no nosso planejamento aqui, não? A Maria, a prova da Lidiane, passou uma tarde todinha organizando os horários. Quando ela saiu daqui, ela escutou uma mensagem de voz minha dizendo que estava sendo feito o horário. Ela tacou o grito, não! Porque ela foi a tarde todinha desperdiçada. Segás mudou a data da prova ontem também. Isso não interfere, não? Interfere. Então, na verdade, as empresas são sistemas abertos e as empresas são dinâmicas. As empresas são orgânicas. Então, como é que eu posso ficar estabelecendo regra para tudo e me preocupar só com a regra, se essa regra hoje pode ter validade e amanhã não? Então, é óbvio que a burocracia não conseguiu atender a expansão do Estado e as necessidades de atender às demandas da sociedade. A burocracia, por uma questão cultural, certo? Você vê juiz, embargador reclamando, se a gente tirar auxílio moradia, eles estão pensando no bem do Brasil? Não. A partir do momento que o judiciário tem 40% de aumento, não vem dizer, mas é que não teve não sei quantos anos. Não vem com essa história não. Estamos em crise. E se estamos em crise é para mexer no bolso de todo mundo, não só de alguns. Então, por questões... Tem aluno que diz, Giovana, tu tem dois públicos. O que te ama e aquele que te odeia de morte. Azar quem odeia. Eu não sei nem que existe. Então, continua a satisfação dos interesses pessoais. Particularismo. Isso significa que eu não estou estabelecendo regras para atender às necessidades do cidadão. Eu estou estabelecendo regras para facilitar o meu trabalho. Quando eu estabeleço regras para facilitar o meu trabalho, o nome disso se chama o quê? Administração autorreferida. A administração autorreferida é quando eu administro para atender às minhas próprias necessidades e facilitar o meu trabalho. Eu vou viajar amanhã e eu preciso de uma autorização judicial por causa da minha filha. E aí,
A juíza disse, não, a gente só atende... Não, a juíza não, uma pessoa lá. Disse assim, não, a gente só atende de tarde. Isso porque eu fui semana passada de manhã. Aí eu fui de tarde na sexta-feira. Não, dia de sexta-feira a gente não atende. Aí eu fui segunda-feira. Não, venha na quarta. Eu fui hoje à tarde. E o pior é que é assim, com cara de boazinha para que possa... Porque a minha filha é do meu primeiro casamento e o meu ex-marido mora fora. Então eu tenho que pedir autorização para lá. Com dor de cabeça. Aí sabe o que ela disse? Tu vai viajar amanhã? Eu pensei que era dia 15 de janeiro. Eu quase vou no pescoço dela. Ela disse, não, é amanhã. Mas a senhora consegue resolver, né? Ela disse, consigo, às 9h30 da manhã. Ou seja... Ela se preocupou em atender meu problema, mas você concorda que ela estava estabelecendo regras e normas que favorecessem o seu trabalho? Então, se cair na sua prova que ainda existem práticas patrimonialistas e burocráticas, o que é que você vai colocar? Verdadeiro. Então, coloca aqui do lado a administração auto-referida. Quando eu administro para mim. Tá certo? Aí eu não quero trabalhar hoje à tarde, não. Aí eu não quero dar aula hoje, não. Aí imagina, você vem pra aula. Não, pessoal, sabe o que é? Porque eu esqueci que eu ia dar aula hoje, eu só vou dar aula amanhã, tá? Tu imagina isso? Não pode. A administração gerencial tem uma administração voltada para o mercado, para o cidadão, para o cliente, tá? Além de ter o excesso de regras, a gente vai ter um excesso de apego a elas. Essa hierarquia aqui se tornou exagerada. Coloca aí do lado. Estruturas verticalizadas. E temos a obsolescência da burocracia. Se a burocracia foi criada no final do século XIX, no final do século XX, é óbvio que ela já estava obsoleta. Ficou claro? Olha essa questão. As reformas administrativas brasileiras, todas, sem exceção, aconteceram no século passado. Você tá velho, viu? Você tá velho. Reforma burocrática foi em 36. Tentativa de reforma 67. Administração gerencial 95. Todas aconteceram no século passado, sem exceção. O problema é que quando vem sem exceção na prova, a gente fica com medo, né? Chega, bate aquela coisa, tá bom? Todas sem exceção vieram no século passado. Perguntinha até aqui? Tranquilo? Pois bem. Surge então a administração gerencial. A administração gerencial, pessoal, você vai associar com neoliberalismo. Coloca aí, neoliberalismo. Enquanto que a administração burocrática com liberalismo, tá? A administração gerencial, ela surge por uma pressão da sociedade. Com a globalização, o cidadão começa a perceber e a comparar as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Opa! Por que essa ponte aqui custa 10 milhões e na China foi construído por 2 milhões? Por que no Brasil eles pagam tanto de... Por que no mundo eles pagam tanto de imposto e aqui tanto? Por que lá é assim e por que aqui é assado? Então, quando começa a pressão da sociedade, aí eles perceberam que era necessário reinventar o Estado, tá? Então, ela surge como expansão da necessidade do Estado de atender o cidadão. A burocracia surge por causa do crescimento da democracia, capitalismo e industrialização. A administração gerencial surge por causa da crise fiscal e por uma necessidade de atender às necessidades do cidadão. Ficou claro? Enquanto que a burocracia tem uma administração autorreferida, a administração gerencial é uma administração voltada para o cidadão. Mas sabe como é que pode vir também? Para o mercado. Isso significa que qualquer política, o governo tem que tomar em consideração como é que está a economia, como é que está a sociedade, para buscar um equilíbrio. Com a crise do petróleo, o Brasil cruzou os braços e disse, não, isso não vai dar em nada não. Não pode. A gente se lascou todo na década de 80 e 90, certo? Com a administração gerencial, o governo viu que tem que tomar decisões tomando em consideração o mercado, a economia. Por isso que existem inúmeras políticas fiscais, políticas monetárias, para poder garantir uma estabilidade. Ficou claro? Bom, é necessário reduzir os custos e aumentar a qualidade do serviço. Qualidade só veio com a administração gerencial. É impossível qualidade vir com a administração burocrática, porque qualidade na instituição privada só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que pode surgir na administração pública
no início do século XX, não tem perigo. Tá? Então, qualidade só com a administração gerencial. É necessário manter aqueles princípios fundamentais em pessoalidade, formalismo e profissionalismo e utilizá-los como pilares, lembra? Pois bem. E o controle da gerencial vai ser controle dos resultados. E o foco, coloca aí, foco no cliente. Mas pode vir também foco nos resultados. Foco no cliente, foco nos resultados. E a burocracia vem como? Foco nos processos. Bote lá na burocracia, volte. Foco nos processos. É o finalzinho da aula, a gente vai ver. Tá certo? Então, administração gerencial, foco nos resultados, foco nos clientes. Tá certo? Pois bem, a administração gerencial... deixa eu fazer uma observação. O principal controle da burocracia é o a priori concomitante dos processos. E o principal controle da gerencial dos resultados. Se disser que o principal controle da burocracia é só o a priori, deixa rolar. Tá certo? Mas tem uma frasezinha que está escrito no livro do Luiz Carlos Bresser Pereira que diz assim: tanto a burocracia como a gerencial dão ênfase ao controle e a questão está verdadeira. Tá? O Luiz Carlos Bresser Pereira não escreveu aquele livro para concurso, pessoal. Ele escreveu para que as pessoas pudessem aprender. E aí se caracteriza governo remador, que é aquele que vai executando. Só que olha como é que estava a burocracia. Lenta, cara, autorreferida, gigante, abandonando o cidadão. Você concorda que se eu faço um monte de coisas e eu sou incompetente, eu vou ficar endividada? Eu vou quebrar? Concorda? Olha para cá. Crise do Estado. Certo? Só que não foi uma crise só no Brasil, foi uma crise mundial. Só que eu ainda não vou chegar lá, tem outras coisas aqui, tá? A máquina pública ficou com excesso de regras. Então se tentou flexibilizar com o decreto-lei número 200 de 1967, instituindo princípios como planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Questão da UFC de 2012, certo? O decreto-lei número 200, ele veio dar mais autonomia para a administração indireta. Você concorda que eu quero flexibilizar? E flexibilidade é característica da burocracia ou da gerencial? Então é considerado como o primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Coloca aí. Primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Apesar que só tenha sido efetivamente implementado em 95. Mas é o primeiro marco da administração gerencial no Brasil. Ficou claro? Outra coisa, questão de prova. 67. Aconteceu, você consegue localizar o tempo? Regime militar. Isso significa que mesmo no regime militar, a situação da burocracia estava tão um caos que se tentou flexibilizar. Coloca aí, regime militar. Lembre-se que você material você vai guardar para sempre. O que eu falo agora eu jamais falaria dando aula de gestão de pessoas ou dando aula de administração geral. Isso aqui sim eu falo, porque a matéria aqui é fato, é história, aconteceu e acabou, tá? Não tem a subjetividade da administração geral. Se você pegar esse material e for estudar para qualquer prova, juntando o que está ali mais o que eu mandei você escrever, pedir para você escrever, você acerta e você faz uma excelente prova de administração pública. Eu jamais falaria isso de gestão de pessoas, Deus me livre. Ficou claro? Vamos aqui. Administração burocrática instituída em 36, em plena ditadura. Tentativa de reforma a decreto-lei número 267 em regime militar. Teve participação popular nessas reformas? Não. Então olha outra questão, porque são questões de interpretação.
A primeira reforma com base em debate e participação popular foi a gerencial. Coloca aí. Enquanto eu não disser coloca aí, vocês ficam só olhando para mim. Vou repetir. Olha só. A primeira reforma que teve participação e debate popular foi a gerencial. Essa é uma questão, pessoal, que não necessariamente está nos livros, mas exige interpretação, porque a reforma burocrática foi em ditadura. O decreto-lei número 200 em regime militar. Não tinha participação da sociedade. A primeira que teve foi a reforma gerencial. Ficou claro? Bom. Dei autonomia para a administração indireta. O que é que aconteceu na prática? Eles terminaram aumentando a corrupção e o nepotismo. Porque eles começaram a usar os recursos da maneira que eles bem entendiam e começavam a chamar os seus para trabalharem nas instituições da administração indireta. Fundações, autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. Outra questão. Todas as vezes que no Brasil se tentou enrijecer, se conseguia controlar um pouco o dinheiro público, mas não se conseguia beneficiar o cidadão e obter resultados. Todas as vezes que se tentou flexibilizar, conseguiu se beneficiar o cidadão, mas se perdeu o controle do dinheiro público. Ficou claro? Um dia desse eu postei uma coisa no Face, aí um aluno botou assim, localizadas, ou seja, cheia de níveis organizacionais. Então, vamos lá. As empresas estão inseridas em um ambiente dinâmico, eu estou cheio de regras, os servidores se apegam muito mais às regras do que buscar melhorar, é óbvio que a instituição vai ficar resistente a mudanças. Se eu demoro muito para mudar, para fazer as coisas, você concorda que eu me torno lento? E se eu me torno lento, eu me torno caro? Então a administração burocrática se tornou lenta e cara. Infelizmente, esse particularismo fez com que continuasse uma utilização intensiva do status. O que seria a utilização intensiva do status? Aquela velha frase, tu sabe com quem é que tu está falando? Eu sou a filha da fulana. Dê um jeitinho aí e agilize. Ou as pessoas querendo se beneficiar. Carteirada, né? Eu já contei para vocês, né? Que uma aluna tentou me dar uma carteirada porque ela tinha uma OAB, não foi? Ela chegou e disse, dona Giovana, eu tenho uma OAB. Quase que digo, quase. Ficou só no pensamento. Tu imagina quando for desembargadora, vai andar com a carteira da OAB como um pingente, certo? Então, utilização intensiva do status. E a gente vai ter uma despersonalização do relacionamento. Ou do atendimento. Pode colocar aqui atendimento também? Pode cair com essa palavrinha. O que é isso daí? Preste atenção. Às vezes, quando a gente é mal atendido em um lugar, a gente diz assim, o atendimento dessa empresa é muito impessoal, né? Mas ser impessoal em um atendimento é bom. Já foi questão da FCC em 2010, já foi questão da SES Rio em 2012. É bom ser impessoal, é não levar para o lado pessoal. É não permitir que um problema pessoal interfira no atendimento, é não permitir que uma amizade, uma simpatia interfira no atendimento. O nome técnico, o nome correto, quando a gente é mal atendido, quando não se preocupam com a gente, com as nossas necessidades, o nome correto é despersonalização. Então a burocracia teve despersonalização do atendimento, despersonalização do relacionamento. Porque a burocracia abandonou. Ela terminou gerando um abandono do cidadão. O abandono do servidor. Nem sempre foi bom ser servidor público. Daqui a pouco não vai ser bom nem agora. Mas também a instituição privada não está ajudando. E agora? Não, por enquanto o servidor ainda é a melhor opção, né? Ficou claro até aí? Perguntinha? Antes da gente ir para gerencial, eu quero mais datas. Mais datas que podem cair na sua prova. Então vamos aqui.
1945. No mundo foi implementado o Estado o Estado do Bem-Estar Social. No mundo foi implementado o Estado do Bem-Estar Social, também chamado de Welfare State, certo? No Brasil foi implementado o Estado desenvolvimentista, ou seja, desenvolvimentista. Aquela história de construir 50 anos em 5. Pessoal, pode vir 45, 50, 60, tá? Toda essa margem aí. Assim como burocracia, pode vir 36 ou 38, tá? Vamos interpretar aqui. O Estado do Bem-Estar Social é quando o governo tenta garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população. Se eu tento garantir um padrão mínimo de qualidade de vida para a população, o governo vai ter que adotar o modelo intervencionista ou de liberalismo? Intervencionista. Já é uma questão para você acertar. Estado desenvolvimentista. Eu vou construir 50 anos em 5. Aí eu vou ter que ser intervencionista ou liberalista? Intervencionista de novo. Porque eu vou tentar construir 50 anos em 5. Tá certo? Então o governo ele termina assumindo uma série de atividades que não eram dele. É porque o PT, pelo amor de Deus, a uma altura do campeonato, você ainda acha que é o PT? É o PT, PSDB, PMDB, PP, PBR, é tudinho. A gente tem que parar de brigar por partido e se unir contra eles. Tem que esquecer esse negócio de bipartidarismo. Esquecer, né? Olha a história, tá aqui, tá nos livros. Não sou eu que estou falando, tá bom? Então, todas as vezes que você tentou flexibilizar, você ajudava o cidadão, mas se perdia o controle. Todas as vezes que se enrijecia, conseguia controlar, mas não conseguia beneficiar o cidadão, porque o maior dos problemas é a questão cultural. Ficou claro? Muito bem. Continuando. 1985. O que é que a gente vai ter? Redemocratização. Com a redemocratização, adivinha o que é que os políticos eleitos fizeram? Lotaram a máquina pública com os seus. Isso significa que a máquina pública ficou lotada de gente. E muitas dessas pessoas não estavam preparadas e capacitadas para exercer aquele cargo público. Tá certo? 1988. O país está um caos. O que é que a gente tem em 88? A Constituição Federal. Para poder organizar, ela instituiu o regime jurídico único. Tirou aquela flexibilidade dada pelo decreto número 200 para a administração indireta e deu a estabilidade a mais de 400 mil servidores públicos. Isso significa, vamos lá, flexibilizei. A Constituição flexibilizou ou enrijeceu? Enrijeceu. Então, se eu estou ficando flexível e estou chegando a rumo à administração gerencial e volto a enrijecer, você vota que eu estou tentando voltar para a burocracia? Sim. Então, a Constituição Federal é considerada um retrocesso na evolução da administração gerencial. Tá? Outra tentativa de flexibilizar aqui, mas a gente vai ver lá na frente, que é o Emenda Constitucional número 19, que vai quebrar o regime jurídico único. Tá certo? Ou seja, inúmeras vezes flexibilizou, enrijeceu. Flexibilizou, enrijeceu. Para ver uma solução. Bom, ficou claro até aqui? Bom, veja o caos e a gestão pública ineficiente, cara e autorreferida. É óbvio que vai chegar um cúmulo aí, que vai ser a crise do Estado. A crise do Estado foi uma crise no Brasil e no mundo, que foi aprofundado com a crise do petróleo em 1979. E pode vir na sua prova que crise foi 70, 80 e início de 90, tá? 70, 80 e início de 90. Então vamos lá. Quais foram os 3 fatores que foram as mães, digamos, da crise? Uma foi a crise fiscal. O governo gastava mais do que conseguia arrecadar. Mas eu quero que você escreva com outras palavras, como por exemplo,
esgotamento da poupança pública. Coloca aí do lado. Esgotamento da poupança pública. Você concorda que se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar? E eu vou tirar da poupança. Então pode vir esgotamento da poupança pública. Pode vir também como incapacidade de gerar poupança pública. Se eu estou gastando mais, não vai sobrar dinheiro. Como é que eu vou poupar? Então, incapacidade de gerar poupança pública. Coloca aí também. E pode vir também como perda de crédito. A partir do momento que eu estou gastando demais, se eu for pegar um dinheiro emprestado a alguém, ninguém vai querer me emprestar, porque as minhas contas não batem. Tá? Então, olha só como várias maneiras pode vir na sua prova. Crise fiscal, esgotamento da poupança pública, pode vir incapacidade de gerar poupança pública e perda de crédito. Tá claro? Outra razão é esgotamento das formas de intervenção. Olha só, 36 se tentou implementar a burocracia para alcançar a eficiência e eliminar a corrupção. Infelizmente, foi ineficiente e a corrupção aumentou. Aí veio o Estado do desenvolvimentista. Continuou com corrupção e continuou ineficiente. Aí veio o decreto-lei número 200. Continuou ineficiente e continuou corrupto. Aí veio a redemocratização. Continuou ineficiente e continuou corrupto. Aí, já não sei mais o que fazer. Esgotamento das formas de intervenção. Já não sei como intervir no Estado. Qualquer forma que eu procure fazer, eu não consigo o resultado. Então era necessário reformar o Estado.